E para fechar a nossa aula, nós vamos falar agora sobre crimes transnacionais e competência territorial. Esse é o tópico que você anota agora no seu caderno, crimes transnacionais e competência territorial. Ainda estamos dentro do primeiro critério, que é o lugar da infração. Estamos falando ainda de lugar da infração, então temos aí dentro desse tema lugar da infração, isso que está aqui no quadro, crimes transnacionais e competência territorial. Isso porque o artigo 70, nos parágrafos 1º e 2º, irá regular aquelas situações em que a competência vai ser determinada no Brasil em um crime que envolva de alguma forma um território estrangeiro. Então tem aquelas situações em que a gente vai ter o início da execução no Brasil ou alguma etapa da execução no Brasil e uma consumação no estrangeiro. Vamos ter aquelas situações em que o início da execução ocorre no estrangeiro para consumação no Brasil e ainda vamos tratar também das situações em que o crime ele tem todas as etapas do iter criminis ocorridas no estrangeiro. A gente precisa também saber como será definida a competência nesse caso. E quando o crime for praticado totalmente no estrangeiro, desde o início da execução até a consumação, eu preciso também saber como vai ser determinada a competência no Brasil, considerando que o artigo 7º do Código Penal prevê aquelas hipóteses de extraterritorialidade. São aquelas hipóteses em que, embora o crime ocorrido no estrangeiro, eu aplico a lei brasileira e eu preciso saber onde no Brasil será determinada a competência territorial. Então, o parágrafo 1º, que é o que a gente começa analisando nesse artigo 70, diz assim: se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Vamos entender isso. O artigo 70 está dizendo, iniciou-se a execução no território nacional, no Brasil, mas a consumação ocorreu em outro país. O Brasil, então, tem interesse no julgamento desse fato. Onde no Brasil vou fixar a competência territorial? Onde foi praticado o último ato de execução. Então, hipoteticamente, eu vou fazer um mapa do Brasil e vamos imaginar aqui o seguinte. Então, imagine que aqui seja o Brasil e aqui seja o Paraguai. Então, aqui é o Brasil e aqui é o Paraguai. E aqui é o Paraguai. Então imagine que no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, uma pessoa tenha enviado uma carta-bomba para quem está em Assunção, no Paraguai. Assunção, capital do Paraguai. Então a pessoa envia do Rio de Janeiro uma carta-bomba para alguém em Assunção com o dolo de causar lesão corporal. O objetivo não é nem matar, o objetivo é causar uma lesão corporal. Obviamente, a consumação do crime ocorrerá quando esta lesão corporal for causada. E temos o início da execução e, inclusive, o último ato de execução no Rio de Janeiro, com essa carta-bomba sendo enviada, hipoteticamente, por uma agência dos Correios lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, a pessoa envia a carta-bomba e a carta chega em Assunção, no Paraguai, a vítima abre a carta-bomba e sofre uma lesão corporal. Como definir a competência territorial no Brasil? Veja que o último ato de execução foi praticado no Rio de Janeiro, ato que inclusive coincide com o primeiro ato de execução. Então, na verdade, o primeiro ato de execução foi o envio dessa carta-bomba que coincidiu com o último ato de execução que foi praticado também na cidade do Rio de Janeiro. Então, como a regra aqui é de que o último ato de execução serve para a determinação da competência territorial, nós então fixamos no Brasil a competência territorial no Rio de Janeiro para julgar esse fato, embora a consumação tenha ocorrido no Paraguai. É evidente que lá no Paraguai teremos também leis processuais que possivelmente irão colocar o Paraguai como interessado também para o julgamento desse fato. Ok. Agora, a discussão é, o Brasil tem interesse no julgamento desse fato? Óbvio que tem interesse no julgamento desse fato. Se o Brasil tem interesse no julgamento desse fato, então temos que definir uma competência territorial no Brasil. A competência será determinada, portanto, na cidade do Rio de Janeiro. Então essa é a primeira regra que nós vamos ter para crimes transnacionais. Então essa regra que eu escrevi aqui é a regra que está no artigo 70, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então esse mapa ilustra o que está no 70, parágrafo 1º do CPP. E agora a gente fala do 70, parágrafo 2º. Então o artigo 70, parágrafo 2º também vai trazer regra importante sobre crimes transnacionais. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional,
será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Vamos entender aí o seguinte. Vamos imaginar agora a situação inversa. Vou fazer aqui o mapa do Brasil. Então imagine que aqui seja o Brasil e aqui o Paraguai. Então aqui é o Brasil, e aqui o Paraguai. Então imagine que agora ocorreu o seguinte. Aqui está dizendo que quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Veja que se no Paraguai enviam uma carta-bomba para o Brasil para que essa carta-bomba exploda no Rio de Janeiro, evidentemente, ocorrendo o resultado no Rio de Janeiro, essa lesão corporal, teremos então no Brasil a competência na cidade do Rio de Janeiro para julgar esse fato. Execução ocorrida no Paraguai, consumação ocorrida no Rio de Janeiro. Ok, beleza, tudo bem quanto a isso, muito fácil. Agora, a situação que pega os candidatos é a seguinte: esse parágrafo 2º, ele também abrange a situação em que o resultado deveria ocorrer no Brasil, mas não ocorreu. Como assim? Imagine que nós temos uma carta-bomba que foi enviada do Paraguai para o Rio de Janeiro, para uma determinada pessoa, e no Rio de Janeiro, quando pegaram essa carta, não foi a vítima que pegou a carta. E foi outra pessoa, terceira pessoa, e essa terceira pessoa, na posse dessa carta, pensou: a vítima não mora mais no Rio de Janeiro, a vítima mora no Uruguai, vou enviar então essa carta para o Uruguai. Então essa pessoa que pegou a carta no Rio de Janeiro não tem dolo nenhum, ela simplesmente enviou a carta para o Uruguai, para a pessoa, para o destinatário, que é a vítima. Então a carta foi agora enviada para o Uruguai. Então vamos colocar aqui o Uruguai aqui embaixo. Então a carta foi enviada do Rio de Janeiro para o Uruguai, por uma pessoa que estava no Rio de Janeiro sem dolo. E agora no Uruguai a carta explode em Montevidéu e causa uma lesão corporal numa pessoa em Montevidéu. Lá no Uruguai explodiu essa carta e agora qual é a nossa questão? O resultado deveria ter ocorrido no Rio de Janeiro, não ocorreu. Significa então que o Brasil tem interesse na aplicação da sua lei, porque quanto ao lugar do crime, lá no direito penal estudamos que o Brasil adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Então o Brasil aplica a sua lei no lugar da ação, no lugar do resultado ou no lugar onde o resultado deveria ocorrer, segundo o que está no nosso Código Penal. Então essa teoria da ubiquidade, que a gente aprende no direito penal, ela é muito importante nesse caso referente ao artigo 70, parágrafo 2º. Então veja, eu vou abrir aqui o Código Penal para a gente relembrar da teoria da ubiquidade. A gente tem aqui o artigo 6º do CP, artigo 6º diz assim: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Esse artigo 6º ele está ligado exatamente à ideia de território nacional. Crimes praticados no território nacional, eles admitem a aplicação da lei brasileira. E o artigo 6º está dizendo, é considerado crime praticado no território nacional se a ação ou omissão ocorreu no Brasil, se o resultado ocorreu no Brasil ou se devesse o resultado ocorrer no Brasil. Nesse caso, o resultado deveria ter ocorrido no Brasil, mas não ocorreu. O Brasil tem interesse na aplicação da sua lei penal? Tem. Se tem interesse na aplicação da sua lei penal, o processo criminal vai ser instaurado no Brasil. Aonde? No lugar onde o resultado deveria ter ocorrido. Cuidado, portanto, o lugar onde o resultado deveria ter ocorrido é o Rio de Janeiro. Nós, então, vamos determinar a competência no Rio de Janeiro se essa carta, por um motivo, ela foi enviada para o Uruguai e lá foi causado o resultado. Compreendeu isso? Beleza, muito bem. Agora, para a gente fechar. E no caso de crimes em que todo o iter criminis ocorra no estrangeiro? E no caso de crimes em que todo o iter criminis ocorra no estrangeiro? Aquelas hipóteses que a gente tem no artigo 7º do Código Penal de aplicação da lei penal brasileira em crimes ocorridos no estrangeiro.
Imagine que um crime previsto ali no artigo 7º como uma hipótese de extraterritorialidade, admitindo a aplicação da lei brasileira, tenha todo o seu intercrimes desde a fase de execução até a consumação no estrangeiro. Se temos interesse na aplicação da lei brasileira, eu quero saber o seguinte agora. Como será determinada a competência no Brasil? Em que lugar, em que comarca, em que seção judiciária, em que circunscrição judiciária, no caso do DF, eu determino a competência no Brasil? Determino a competência de acordo com a regra que está no artigo 88 do Código de Processo Penal. Artigo 88 do CPP. Esse artigo 88 do CPP tem uma regra muito importante. Olha o que ele diz aqui. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Vamos entender isso. O 88 está dizendo o seguinte, ó, se um crime ocorreu no estrangeiro, com todas as etapas do intercrimes no estrangeiro, eu tenho que verificar primeiro, quem praticou o crime já residiu no Brasil? Quem praticou o crime já residiu no Brasil? Resposta, sim, já residiu no Brasil. Então, se já residiu no Brasil, determina a competência no Brasil, na capital do estado onde, por último, essa pessoa tiver residido. Já residiu no Brasil? Sim. Qual foi o último lugar que ela residiu? Tal lugar. Então, na capital desse estado, determino, então, a competência. Imagine, então, que eu verifico que quem praticou o crime residiu, por último, no Brasil, em Uberlândia. Quando morou no Brasil, morou na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Morou em Minas Gerais. Qual é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte, BH. Então, se essa pessoa praticou o crime no estrangeiro, com todas as etapas do intercrimes no estrangeiro, e já residiu no Brasil, e o último lugar que residiu foi Uberlândia, eu determino, então, a competência em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Então, Uberlândia, Minas Gerais, a capital do estado é Belo Horizonte, também Minas Gerais. Lá sim será determinada a competência. Vinícius, e se o camarada nunca residiu no Brasil? É uma pessoa que praticou um crime que demanda uma extraterritorialidade que está no artigo 7º do Código Penal, mas nunca residiu no Brasil. O 88 dá a resposta. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República, Brasília. Brasília é competente, então a gente anota no caderno. Se o agente que pratica o crime no estrangeiro nunca tiver residido no Brasil, determina-se a competência na capital da República. Brasília, então, vai ser aí a circunscrição, seção judiciária, enfim, competente para o julgamento desse crime. Então isso é muito importante, a regra do artigo 88 do Código de Processo Penal. Falamos então sobre crimes transnacionais e competência territorial, crimes transnacionais e competência territorial, e aí a gente continua na aula que vem falando mais de competência. Um grande abraço para você que acompanha o nosso curso de Processo Penal aqui no Penal em Foco.